Nova linha Lumina Sempre Toshiba. A única com controle remoto luminoso em todos os TVs. Sempre Toshiba informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Instant Noodles da Arisco. O melhor macarrão instantâneo, o mais gostoso tempero. Jornal da Globo, com Lilian Vitifib. Boa noite. Uma boa notícia. O presidente Fernando Henrique avisa que os juros vão cair. É um recado importante, porque vem bem na véspera da reunião do Banco Central. Os críticos do governo estão de olho, mais atentos do que nunca. Foi tudo pensado, planejado pelo governo. Aumentar muito a taxa de juros para quase 50% ao ano em plena crise nos países asiáticos. Tudo para evitar que os investidores tirassem dólares do Brasil. Deu certo, freou bastante a saída de dólares, mas o déficit, o rombo nas contas do governo, aumentou. E por uma razão bastante simples. Com juros mais altos, as contas que o governo precisa pagar também ficam bem mais altas. Com os juros, o governo está gastando 5 bilhões de reais por mês. Uma conta que pode chegar a 60 bilhões de reais por ano. O ajuste fiscal, segundo o governo, vai compensar pelo menos uma parte dessa despesa toda. Se ele for aprovado no Congresso, como quer o Ministério da Fazenda, a economia já no ano que vem seria de 28 bilhões de reais. Uma economia necessária, ninguém discute. A dúvida é se toda esta economia não vai simplesmente por água abaixo com juros tão altos. Quanto mais demorarmos com essa taxa de juros, maior risco corre o ajuste fiscal de se tornar absolutamente inócuo. Pode sim baixar os juros, porque o capital não fugiu por causa da taxa de juros. O capital fugiu porque pela inabilidade do Banco Central, o capital se assustou. A reforma da Previdência, o acordo com o Fundo Monetário, o encaminhamento da votação da CPMF são efetivamente premissas que justificam a expectativa de que as taxas de juros caiam. A taxa brasileira é a mais alta do mundo. Mesmo que o governo cortasse os juros amanhã para 35% ao ano, o que não vai acontecer, o Brasil continuaria liderando esse ranking. A partir da taxa nominal básica em vigor hoje no mercado, 42,7% ao ano, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, ANEFAC, fez as contas e concluiu: a taxa real de juros no país, já descontada a nossa pequena inflação, está hoje em 38,7%. Depois da gente, mas bem longe, vem a Argentina, 18,2%. Em seguida o México, 17,8%. Mesmo que o Banco Central baixe amanhã a taxa básica em 15 pontos para 35%, os juros brasileiros continuariam sendo os maiores do mundo. Para descer pelo menos um degrau desse pódio que não orgulha ninguém e cair para o segundo lugar, os juros nominais teriam que ser de 21,5%, o que ainda assim daria uma taxa real para lá de alta. Para ninguém botar defeito, 18,1%. Enquanto o Banco Central não mexe nos juros, a Caixa sai na frente e reduz uma de suas taxas. E logo a do penhor mais barato, usado justamente pelas pessoas mais pobres. Os juros para empréstimos inferiores a R$300 caem a partir de amanhã de 4,1% para 3,8% ao mês. Os juros dos empréstimos feitos também a partir de joias ou objetos penhorados, mas de valor superior a R$300, ficam onde estão, em 4,5%. A denúncia sobre a escuta telefônica no primeiro escalão do governo foi o assunto do dia no Congresso. O ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, acha que a quadrilha de Arapongas pode estar gravando também ligações do Banco Central e da Petrobras. No Ministério das Comunicações, o ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros falou a jornalistas mais próximos que suspeita da existência de uma quadrilha especializada em espionagem industrial no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, a quadrilha poderia estar grampeando ligações de órgãos do governo, como o Banco Central e a Petrobras.
No Congresso, sessão para encaminhar os procedimentos de votação do orçamento de 99. Só que nas rodas e discursos em plenário, o assunto principal foi o grampo que gravou conversas entre o presidente Fernando Henrique, o ministro das Comunicações e o presidente do BNDES, André Lara Rezende. A Agência Brasileira de Informações está investigando, mas a oposição tem pressa. A deputada Marta Suplicy quer que a Comissão de Fiscalização e Controle requisite as fitas e convoque o chefe da Casa Militar, General Alberto Cardoso, para prestar esclarecimentos. Se não tem nada errado, se é só palavrão na fita, termos feios, quem se ouça isso, todo mundo fica meio assim, lava o ouvido depois, pronto, acabou. Não há que curto-circuitar etapas, até porque, neste momento, tem muita gente querendo fazer uso político, né, de um episódio tão desagradável, tão menor na vida brasileira. O assunto pode custar uma multa de até 30 milhões de reais à Telerge. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, afirmou que a inviolabilidade e o segredo da comunicação é um direito do usuário. A responsabilidade pelo sigilo é da operadora de telefonia. Surpresa no Senado. O senador Eduardo Suplicy contava como Paulo Maluf tentou envolver o PT na denúncia contra o presidente Fernando Henrique, o governador Mário Covas e o ministro José Serra. Uma denúncia baseada em documentos forjados. De repente, o senador Djalma Falcão, do PMDB de Alagoas, pede uma parte e diz que 15 dias antes do primeiro turno das eleições, foi procurado por quem? Pelo ex-presidente Fernando Collor, que tentou envolvê-lo na mesma história. Franklin Martins, que caso mais estranho esse, mais maluco esse caso? É a lama, Lilian, é a lama. Collor disse a Falcão que tinha tido acesso a documentos que, segundo ele, mostravam que Fernando Henrique, Covas e Serra tinham uma conta milionária num paraíso fiscal. Collor queria que Falcão fizesse a denúncia da tribuna do Senado, dizendo que o escândalo seria capaz de derrubar o presidente da República. O senador, porém, não foi na conversa. Disse que só faria a denúncia se recebesse documentos oficiais, irrefutáveis. Collor ficou de consegui-los, mas nunca mais deu as caras. Mas vem cá, essa é a mesma papelada que apareceu na mão do Maluf depois, às vésperas do segundo turno? Exatamente, a mesma papelada. E com uma outra coincidência, Lilian. Segundo Collor, os documentos estavam nas mãos do ex-presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho, que é a mesma pessoa que Maluf usou para tentar convencer o PT a fazer a denúncia fajuta. Ou seja, nessa história de baixaria, há um elo ligando Collor a Maluf, o senhor Lafayette Coutinho. Os três estão devendo uma explicação convincente à opinião pública. Os cadáveres que desaparecem no Rio. Uma viúva que não sabia que estava viúva denuncia o Hospital Getúlio Vargas. Há 3 meses, Maria Heloísa procurava pelo marido, o padeiro Aguinaldo de Oliveira. Só agora disseram a ela que em julho o marido foi internado no Hospital Getúlio Vargas depois de passar mal na rua. Morreu de derrame cerebral e foi enterrado como indigente. Dona Maria Heloísa está revoltada. A carteira do plano de saúde estava no bolso do marido. E mesmo assim, o hospital não a avisou da morte dele. Recuperados mais 11 quilos das joias roubadas no mês passado de uma agência da Caixa Econômica Federal em São Paulo. As joias estavam com 2 homens num apartamento no bairro do Morumbi. Dos 100 quilos levados pelos ladrões, a polícia encontrou 25 até agora. Caminhões de carga são saqueados em estradas do Espírito Santo. Este tombou e o motorista perdeu 11 toneladas de carne. Em outro acidente, perto do município de Serra, os saqueadores levaram frutas para casa. Um estudante tem seus 15 minutos de fama. Ele tirou a roupa no centro de Curitiba. Foi um protesto contra o corte de verbas na Faculdade de Artes. Ele chamou a atenção de quem passava e também da polícia, que acabou com a brincadeira. Privatizada a mais importante ferrovia do país, a Malha Paulista, antiga Fepasa, foi vendida para o consórcio Ferropasa por 245 milhões de reais. O preço é 5% superior ao mínimo fixado pelo governo. Entre os novos donos estão a Vale do Rio Doce, os fundos de pensão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e fundos estrangeiros, o Chase para a América Latina e o Banco Liberal. Os compradores anunciaram que vão investir só no transporte de cargas
e acabar com o transporte de passageiros. Os presidentes dos 3 poderes não se entendem sobre o teto salarial para o funcionalismo público. A definição desse valor pode significar, na prática, apenas aumento salarial. A ideia do governo era acabar com os salários dos marajás, mas isso pode não acontecer. Tanto poder junto e nenhuma decisão sobre o teto salarial dos servidores públicos. Pela proposta do governo, ninguém deverá ganhar mais do que o ministro do Supremo, R$ 12.700. No Congresso, alguns concordam com o teto, mas... eu acho que não é momento de tratar disso. O presidente do Supremo Tribunal Federal diz concordar com o teto de R$ 12.700, mas lembra que a lei vai prejudicar o magistrado que dá aula em universidade pública e já ganha o salário limite como juiz. Isso gerará, lamentavelmente, uma evasão de professores e de mestres altamente qualificados. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo, vai mais longe. Para ele, o teto deveria ser de R$ 20 mil. E a Associação dos Juízes Federais do Brasil critica os que defendem tetos menores. Eles querem esse teto mesmo de R$ 18 mil. Agora, não tem a coragem de sustentar isso perante a opinião pública. Outro motivo para a discussão. O teto do servidor, que também servirá de base para a aposentadoria de quem está no mercado de trabalho, será fixado por projeto de lei. Já a aposentadoria máxima do trabalhador da iniciativa privada, de R$ 1.200, está prevista no texto que altera a Constituição. Qualquer mudança é muito mais difícil. A ideia do governo ao fixar um teto é acabar com salários de marajás, mas o resultado pode ser exatamente o contrário. Os congressistas que hoje ganham R$ 8 mil poderão aumentar os próprios salários para R$ 12.700, se for esse o limite. Em consequência, aumentam os salários de deputados estaduais, vereadores e juízes. Sem contar que quem ganha mais do que isso poderá alegar na justiça direito adquirido. É tanta dor de cabeça que os presidentes dos 3 poderes resolveram empurrar a decisão para o fim do mês. O Ministério da Reforma Agrária entrega à Polícia Federal a lista dos 17 envolvidos nas fraudes contra o INSS. Eles devem responder a inquérito por corrupção e estelionato. 8 empresas e 9 empresários são acusados de falsificar documentos e de exagerar o valor de fazendas que seriam usadas para pagar dívidas com o INSS. Os envolvidos se diziam proprietários de terras públicas que, somadas, são maiores do que o estado do Rio de Janeiro. Só no Pará foram oferecidos ao INSS quase 4,5 milhões de hectares que, na verdade, são do Exército ou reservas indígenas e ambientais. Além dessas 8, há também 33 empresas sob investigação. Você vai ver ainda hoje, aqui no Jornal da Globo, bactéria mortal pelo correio, o terrorismo biológico assusta os americanos. Agiotagem, um vírus brasileiro cada vez mais rápido e perigoso, chega ao campo. Aulas de Papai Noel, um curso no Rio atrai desempregados que querem ser bons velhinhos em dezembro. E agora, logo depois do intervalo, matando a sede do desemprego, a indústria de água mineral contrata mesmo em tempos de crise. E em Belo Horizonte, um programa que dá certo: devolver os desempregados ao mercado de trabalho. O rival histórico no caminho da nossa seleção de vôlei. Brasil e Cuba jogam para ver quem vai para a final do Mundial do Japão. Hoje em Intercine, Richard Gere, Deborah Winger, Lois Gossett Jr., num grande sucesso vencedor de 3 Oscars, A Força do Destino. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Show me, baby, all the places we can go. I know it won't. Chegou o Fiat Strada, a nova picape da Fiat. Fiat Strada, sua estrada, é você quem faz.
nada mais importante do que sua família e seu patrimônio. E a segurança das portas multilock para protegê-los. Totalmente blindada em aço, possui travamento múltiplo em todas as direções e chave computadorizada, impossível de ser copiada. Não é preciso quebrar paredes para instalar a porta multilock, que tem vários padrões de acabamento à sua escolha. Em matéria de segurança, não hesite, escolha Multilock. 3064-3232. O acordo com o FMI sai um dia. Agora dizem que a assinatura pode acontecer na sexta-feira. O secretário do Tesouro americano, Robert Rubin, voltou a elogiar o Brasil. E essa não foi a única manifestação importante de apoio que o Brasil recebeu hoje. Nas páginas de um jornal norte-americano, o diretor-gerente do FMI, Michel Camdessus, elogiou o esforço brasileiro em equilibrar as contas públicas. Até um senador democrata, Joe Lieberman, que tinha compromissos em Buenos Aires, fez questão de fazer uma paradinha aqui no Brasil para dar ao ministro da Fazenda, Pedro Malan, um recado do secretário do Tesouro americano, Robert Rubin. Everybody in Washington feels that the government here in Brazil and Brasilia is on the right track. O Brasil está na trilha certa, para o bem dele mesmo e dos Estados Unidos. Tamanha preocupação dos americanos com a economia brasileira tem razão. O Brasil é o quinto principal mercado para investidores norte-americanos. São 37 bilhões de dólares em investimentos diretos. Um pacote de ajuda internacional ao Brasil de até 40 bilhões de dólares ajudaria e muito a tranquilizar também esses investidores. Os termos do acordo com o FMI não estão fechados ainda, mas a carta de intenções pode estar pronta até o fim desta semana. Quando isso acontecer, o ministro da Fazenda viaja imediatamente para Washington. E um grupo de técnicos do Banco Central vai ficar encarregado de detalhar a carta de intenções aos investidores estrangeiros. Mais de $1 trilhão circulam no mundo todos os dias. Esse livre vai e vem de dinheiro fez por muito tempo a alegria dos capitalistas. Hoje a história é bem outra e o presidente Bill Clinton está bem preocupado. O terremoto que começou em agosto ameaça também a sólida economia americana e seus parceiros comerciais. Para o secretário do Tesouro, Robert Rubin, a turbulência está longe de acabar. O pior já passou, mas o futuro não é cor-de-rosa. Foi mais ou menos assim que o secretário do Tesouro americano descreveu a economia mundial. Os últimos 2 meses foram mais tranquilos, disse Robert Rubin, mas ainda teremos muito o que fazer. O presidente Bill Clinton completou o discurso. O comércio internacional criou 2 milhões de empregos nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Para a economia americana continuar crescendo, é preciso garantir a saúde econômica dos nossos parceiros comerciais. Bill Clinton está preocupado. A crise da Ásia mostrou que a liberdade do mercado financeiro tem um preço. Como podemos evitar os colapsos? Perguntou o presidente. Essa é a pergunta do momento no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e dentro do governo americano. O mercado financeiro globalizado cresceu muito, cresceu rápido e foge ao controle dos governos. Durante a crise do petróleo, nos anos 70, os árabes procuraram investimentos no exterior. Nos anos 80, muitos países eliminaram controles, facilitando o trânsito de investimentos através das fronteiras. O desenvolvimento da tecnologia e dos computadores tornou tudo mais fácil. O dinheiro vai de um país a outro com um clique. O volume de recursos disponíveis no mercado internacional foi aumentando. O sucesso dos fundos mútuos fez o bolo crescer. Qualquer trabalhador com um pouco de dinheiro pode investir em fundos internacionais. Nos anos 90, essa massa de dinheiro descobriu a Ásia. Foi como se uma grande onda de investimentos entrasse na Ásia e fosse embora com a mesma rapidez. Esta é a essência do mercado livre. O dinheiro entra quando quer e sai quando bem entende. O presidente Bill Clinton não quer cercear esta liberdade, mas quer ver esta grande massa de dinheiro se movendo um pouco mais devagar ao redor do planeta. Na região metropolitana de Belo Horizonte, as indústrias tentam diminuir o impacto das demissões, ajudando os desempregados a conseguir trabalho. 2.000 pessoas já acharam uma vaga através desse que é um núcleo de oportunidades.
O núcleo só atende a desempregados da indústria. Carlos trabalhava numa montadora de carros. Veio se cadastrar e deu sorte. Nós temos uma vaga para vigia. Depois de 3 meses parado, a oferta é mais que bem-vinda. Essa vaga veio numa hora boa. Há 1 ano e meio, quem trabalhava como vigia era Edmilson. Hoje vive de bicos. Fez a inscrição e ouviu um conselho. Precisa estudar mais. Na época que a gente for convocar, né, a gente vai entrar em contato com você e te encaminhamos para fazer o supletivo. Se eu tivesse o 2º grau, talvez eu estaria hoje recolocado de volta ao mercado de trabalho. Em 3 anos, 25 mil pessoas foram cadastradas aqui. Mais de 2 mil conseguiram emprego. Enquanto espera por uma vaga, o candidato faz cursos de qualificação de graça no Senai. Em 2 meses, o profissional desempregado aprende a trabalhar com novos equipamentos em cursos de especialização em várias áreas. Mecânica, hidráulica, computação. O Eulerson desenhava peças para a indústria. Agora está aprendendo a fazer o mesmo serviço no computador. Isso vai me ajudar bastante no mercado aí fora. Isso é mais um degrau que eu vou subir para o meu currículo. Emerson já passou pelo curso. Há 15 dias, caminhado a esta fábrica de tanques para combustíveis e já está trabalhando. Sem o curso, seria mais difícil esse retorno ao mercado? Com certeza. Praticamente impossível. Os tempos difíceis, pelo jeito, felizmente não abalaram a indústria brasileira de água mineral. O setor movimenta R$500 bilhão por ano e jura que está contratando pessoal, nadando completamente contra a corrente. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Água Mineral, de 1990 para cá, a produção passou de 800 milhões de litros por ano para 2 bilhões. Números que dão ao Brasil o 4º lugar no ranking mundial. A indústria nacional faturou no ano passado R$500 milhões. Em época de crise, o setor não está com ressaca. Nesta empresa, o faturamento dobrou em relação ao ano passado. E na esteira do crescimento, o número de funcionários aumentou em 50%. Eu fiquei 6 a 7 meses desempregado e, graças a Deus, hoje matou a minha sede de emprego. O crescimento vem sendo acentuado nos últimos 2 anos e a previsão é que continue num ritmo bastante acelerado. E se depender do consumo, o crescimento está mesmo garantido. Deixando de tomar um refrigerante para começar a beber água. Um hábito mais saudável. O vôlei feminino do Brasil enfrenta às 4h30 da manhã seu maior rival na luta pelo título de campeão do mundo. Mais uma vez, as cubanas, atuais campeãs olímpicas e mundiais, estão no nosso caminho. Nos últimos 4 anos, Brasil e Cuba disputaram grandes clássicos de muita técnica e muita tensão. O jogo vale a vaga na final do campeonato e vai ser transmitido ao vivo pela Globo. A rivalidade entre as duas seleções começou em 94, quando o Brasil derrotou Cuba na final do Grand Prix. 3 meses depois, as cubanas deram o troco. Venceram o Brasil na final do Mundial disputado em São Paulo. Nos Jogos Olímpicos de 96, as brasileiras venceram as cubanas na primeira fase e voltaram a cruzar com Cuba na semifinal. O jogo foi tenso, cheio de provocações. As cubanas venceram por 3-2 e o jogo terminou em briga. 40 dias depois, mais um duelo, dessa vez na decisão do Grand Prix em Xangai, na China. As brasileiras vencem também por 3-2. E tome briga na quadra. Há pouco mais de um mês, o Brasil venceu Cuba 2 vezes e conquistou mais um Grand Prix. Só que dessa vez, sem briga. Quem sabe como o jogo de daqui a pouco. Daqui a pouco, a agiotagem chega às áreas rurais e os juros extorsivos fazem os agricultores perder o pouco que têm. E a seguir, pesadelo na Martinica. Turistas de férias no Caribe ficam literalmente presos no hotel. Motivo: uma greve de garçons e camareiras. Quem quer ser Papai Noel? Um curso que ensina como se transformar no bom velhinho atrai interessados no Rio. Chegaram as novas merendas Parmalat. Deliciosos bolinhos recheados com leite ou chocolate, ideais para você comer a qualquer hora. Mas quer um conselho? É melhor você só comer em casa.
Ford Escort 99. Todo o prazer de dirigir um carro com motor Zetec. Com a segurança do airbag. Duplo, aliás. Ford Escort. Dirija e relaxe. Me apaixonei por teu toque de sede. Me entreguei em Humanos. São estranhos. Andam pelas paredes. Quem entende só pinta com souvenir. Oh, minha souvenir. Cancún, o paraíso do turismo. Seus pontos turísticos você conhece com a CVC. Saída todos os domingos e hospedagem em hotel 5 estrelas com café da manhã. Ligue CVC 889-7011. Futebol 98, Campeonato Brasileiro. O Verdão defendendo a liderança. América Mineiro e Palmeiras, ao vivo, nesta quinta, 4 da tarde. Futebol 98. Inferno no paraíso. 280 turistas são mantidos reféns no Clube Med na ilha de Martinica, no Caribe. Garçons e camareiras faziam greve por melhores salários. A polícia teve que intervir para liberar os turistas. Os empregados do hotel bloquearam as saídas e queimaram carros no estacionamento. Os turistas saíram em ônibus e foram apedrejados. Foi o fim melancólico das férias de sonho no paraíso tropical. A França cancela a dívida dos países da América Central atingidos pelo furacão Mitch. A medida vai beneficiar principalmente Honduras e Nicarágua. O furacão deixou 11 mil mortos e bilhões de dólares em prejuízos. Um avião militar da Colômbia é apreendido na Flórida. Tinha 600 quilos de cocaína. O incidente provocou a renúncia do general José Manuel Sandoval, comandante da Força Aérea Colombiana. O Departamento de Estado americano disse que o episódio não afetaria as relações entre os dois países. O terror biológico volta a assustar os americanos. Cartas anônimas são enviadas para 2 escolas com um pó não identificado e a advertência: você acaba de se contaminar com antraz. Há 2 semanas, clínicas de aborto receberam cartas idênticas. A bactéria pode provocar a morte por asfixia. O Alasca pede socorro. A poluição e o aumento da temperatura da Terra estão fazendo a geleira Columbia derreter. Em 16 anos, ela perdeu mais de 12 quilômetros. O chão congelado também está derretendo pela primeira vez em mais de 100 mil anos. As mudanças põem em risco a sobrevivência dos animais. Príncipe Online. Prestes a virar cinquentão, Charles inaugura sua página na internet. Os súditos vão poder conhecer a biografia autorizada do príncipe e até desejar a ele um feliz aniversário. O inverno ainda nem chegou e os americanos já enfrentam a primeira nevasca da temporada. A tempestade começou nas Montanhas Rochosas e se espalhou pelo meio oeste americano. Mais de 3.500 quilômetros de estradas foram interditados em Minnesota, Nebraska e Dakota. Os ventos chegaram a 70 quilômetros por hora e a visibilidade era quase zero. No estado de Missouri, muitas casas foram destruídas. Em tempos de emprego difícil e muito, o jeito pode ser brigar por uma vaga de Papai Noel. Um curso no Rio está preparando gente interessada em faturar um dinheirinho extra na noite de Natal. Altos, gordinhos, bochechudos e principalmente barrigudos. E Papai Noel magrinho existe? Eu boto enchimentos e por baixo que eles estão interessados na carinha, na roupinha do Papai Noel. O curso que começou hoje no Rio de Janeiro dura 6 dias. Na primeira aula, algumas dicas de como andar como Papai Noel. A gargalhada tem que estar no tom certo. A música afinada. Seja pobre o
velhinho sempre vem. O ator Conrado Freitas é Papai Noel há 20 anos e se emociona a cada Natal. Uma família que eu faço todos os anos me dizer: Conrado, você é milagreiro. Eu disse: milagreiro por quê? Porque você conseguiu unir a nossa família. Ser Papai Noel pode render um bom dinheiro. Uma visita, por exemplo, de meia hora a uma residência na noite do dia 24 custa de R$80 a R$100. Agora, se o Papai Noel for contratado por um grande shopping durante um mês, pode ganhar até R$2.000. Um dinheiro que vai reforçar a aposentadoria desse candidato a bom velhinho. A finalidade também é essa, quase que seja a principal, é a meta. Mas lembrem-se, essa é uma profissão que exige certos sacrifícios. Papai Noel, agarra Papai Noel! Eu tô aqui segurando. Agarra Papai Noel! E eu, pelo amor de Deus, defendendo o espelho do cliente lá atrás, porque o garoto ia acabar quebrando aquilo lá. Quer dizer, foi uma emoção e cansativa. A seguir, a agiotagem chegou ao campo. Agricultores penhoram suas plantações e depois não conseguem pagar. Investidores americanos correm para Nova York atrás de uma liquidação diferente de imóveis em plena Manhattan. Mundial de Vôlei Feminino, Brasil e Cuba, valendo uma vaga na grande final. Vamos torcer pelas nossas meninas na luta por um título inédito. Brasil e Cuba, ao vivo, na madrugada de terça para quarta, 4h30 da manhã. Mundial de Vôlei Feminino. Soldado, que privilégios você tem para usar amaciante na sua roupa? Não usei amaciante, senhor! Então, que usou? Um novo Bolt, senhor. Como disse? Bolt, senhor! Não escutei. Muito mais amaciante. Chegou o Bold, lava a roupa e dá um banho de maciez. Novo Bold amacia a roupa! Johnny Walker Red Label. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Chegou o carro dos seus sonhos. Sara Breck, o importado mais vendido do ano, agora com mais espaço ainda. Novo Citroën Sara Breck. Segurança tamanho família. A agiotagem chega ao campo, no Paraná. Pequenos agricultores também caíram no golpe e estão endividados. Na cidade de Guaraniaçu, foi aberto inquérito para apurar o esquema que domina a região oeste do estado. As vítimas morrem de medo de falar. Os policiais esperavam uma fila de vítimas para depor na frente da delegacia, mas pela manhã ninguém apareceu. A maioria das pessoas que têm dívidas com agiotas diz que sofre ameaças e tem medo de contar o que sabe. A justiça está à disposição das vítimas, que obviamente tem a proteção da Polícia Civil, da Polícia Militar. No começo da tarde, o delegado resolveu intimar algumas vítimas para conseguir os primeiros depoimentos. As pessoas não quiseram aparecer, mas confirmaram o pagamento de juros abusivos e que são pressionadas para pagar as dívidas. A polícia, que espera concluir o inquérito em 30 dias, já sabe que a cobrança de juros muito acima do mercado não foi feita só na cidade. A agiotagem também chegou ao campo. O agricultor Rudimar Dani foi obrigado a trocar a lavoura por um emprego de mecânico. Ele fez um empréstimo em mercadorias numa loja de produtos agrícolas para pagar em 6 meses.
No prazo combinado, a dívida tinha triplicado. Era um valor de 750 sacos de milho. Daí eu paguei 1.200 sacos de milho para ele e fiquei devendo mais 1.200 sacos de milho. O cara vai trabalhar o resto da vida e não vai conseguir pagar nada, mais não. O dono da loja, Gilson Giacomel, é apontado por outras vítimas como um dos principais agiotas da cidade. Isso é uma falsidade de pessoas que querem tirar proveito de alguma situação deles, tá? E eu não faço parte disso. A maior liquidação de todos os tempos atrai milhares de investidores a Nova York. É uma cartada importante da prefeitura para aumentar a arrecadação de impostos e revitalizar áreas mortas. Um exemplo para as grandes cidades. 3 piers no East River, ponto nobre de Manhattan, com potencial para comércio ligado ao turismo. Terrenos no Lower East Side. A área precisa de supermercado, cinema e outras facilidades para moradores que estão chegando, atraídos pela queda no índice de violência. Uma dúzia de prédios onde era feito o comércio marítimo no século passado. Sugere-se fazer o que foi feito neste bairro, Tribeca, transformar a sucata urbana em estúdios para artistas, restaurantes caros e moradias de luxo para atores como Robert De Niro. Tratar com o prefeito Rudy Giuliani. A prefeitura, dona de centenas de imóveis, está vendendo tudo aos poucos. Além de se livrar das despesas de manutenção, passa a receber impostos. E a cidade ainda soma outros lucros. No ano passado, a prefeitura vendeu este hotel, em frente à sede das Nações Unidas, por 100 milhões de dólares. E faturou outros 70 milhões vendendo terrenos e prédios antigos. Quem comprou, reformou, construiu, injetou 1,5 bilhão de dólares na cidade. Criou 4 mil empregos e mostrou que em Nova York nada se perde. Tudo se transforma em lucro e glamour. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Instant Noodles da Arisco. O melhor macarrão instantâneo, o mais gostoso tempero. Intercine. Oferecimento nova linha Lumina Centro Toshiba com controle remoto luminoso em todos os TVs. Hoje em Intercine, Richard Gere, Deborah Winger, Lois Gossett Jr. num grande sucesso vencedor de 3 Oscars, A Força do Destino. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os 2 filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine. Vamos até a praia. Vamos sim. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver uma mulher comprando briga com uma poderosa empresa, enfrentando uma verdadeira batalha nos tribunais. Uma advogada de verdade. Filme inédito com Leslie Nielsen. Ligue 0800 70 90 11. Ou para ver um cara durão detonando uma tremenda guerra contra violentos mercenários. Rocker Jack, Resgate Suicida, com Christopher Plummer e Natasha Kinski. Ligue 0800 70 90 12. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do Jornal da Globo em Intercine. Oferecimento nova linha Lumina Centro Toshiba com controle remoto luminoso em todos os TVs. Sabe por que eu tenho tic-tac sempre comigo? É simples. Um tic-tac refresca meu hálito por 2 horas e tem menos de 2 calorias. Assim eu tenho 2 horas do frescor de tic-tac em menos de 2 calorias. Não é demais? Futebol 98, Campeonato Brasileiro. O Verdão defendendo a liderança. América Mineiro e Palmeiras, ao vivo, nesta quinta.
atenção, no sistema de lavagem da Besser 1200, a gente promete que mostra o George Clooney tirando a camisa. A Besser lava por turboagitação, que não maltrata as roupas, porque elas são lavadas vigorosamente pela movimentação da água. Agora, se você prestar atenção no exclusivo sistema de centrifugação da Besser, a gente promete que mostra o George Clooney colocando a camisa. A Besser é a única lavadora do Brasil que centrifuga 1.200 rotações. Testes provaram que ela é capaz de tirar 1 litro a mais de água das roupas centrifugadas em outras máquinas. Dependendo do tecido, as roupas saem prontas para passar. Chegou o Besser 1200. A única lavadora é quase uma secadora. Marta e Cris, 2 médicas que se dedicam de corpo e alma aos seus pacientes. Você arriscaria sua carreira por uma estranha? Se eu, como médica, não posso dar, sirvo pra quê? Nesta quarta, depois de Torre de Babel, Mulher. Futebol 98, Campeonato Brasileiro. O Verdão defendendo a liderança. América Mineiro e Palmeiras, ao vivo, nesta quinta, 4 da tarde. Futebol 98. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver uma mulher comprando briga com uma poderosa empresa, enfrentando uma verdadeira batalha nos tribunais. Uma advogada de verdade. Filme inédito com Leslie Nielsen. Ligue 0800 70 90 11. Ou para ver um cara durão detonando uma tremenda guerra contra violentos mercenários. Rocker Jack, Resgate Suicida, com Christopher Plummer e Natasha Kinski. Ligue 0800 70 90 12. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do Jornal da Globo em Intercine. Mais uma vez, Cuba está no caminho do vôlei brasileiro. As mais tradicionais rivais da seleção feminina de vôlei do Brasil são as adversárias de daqui a pouco pelo Mundial do Japão. Sandra, líbero da seleção brasileira, como fazer para derrotar as cubanas? Jogar com determinação, com muita força de vontade, com aquela alegria que o Brasil sabe jogar e que só sabe jogar dessa maneira, falando o tempo todo dentro da quadra, berrando, gritando, não na cara delas, mas pra gente mesmo, para que cada vez a gente consiga jogar melhor, que eu tenho certeza que a gente sai com essa vitória. Um jogo de muita rivalidade, certamente muitas emoções estão reservadas para daqui a pouco. Brasil e Cuba, semifinal do Mundial de Vôlei, você acompanha ao vivo na Globo. Globo, um caso de amor com você. Oferecimento Caixa Econômica Federal. Consul. McDonald's. Brahma Shopping. E Sex. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. Vestibular. Dicas para enfrentar a prova sem susto. Exclusivo em época. Grampo telefônico e chantagem contra o governo. Armação. Maluf tentou usar o PT para atingir Fernando Henrique e derrubar Copas. Época. A volta do prazer de ler. Alô? De novo? Ai, tá bom, chega. Olha, eu vou desligar.
Chega. Tchau, tchau. Bora. Se o papo tá chato, corta. Corta e liga pra gente. Disque Amizade 145. Gosto de música. Você? Disque Amizade 145. Aqui você faz amigos brincando. Daqui a pouco, na segunda sessão de Intercine, Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing, numa história assustadora. Mansão da Meia-Noite. Daqui a pouco, na segunda sessão de Intercine.